Dia, paz seja com todos, com frio e tudo. Eu estou rachando de frio. Caramba, o que é isso? Está 8 graus, mas a sensação é de uns 3 ou 4, né? Ou estou ficando velho, que eu não acredito. Trouxe Bíblia? Então vamos ler uma carta de Paulo. Vamos fugir um pouquinho de Salmos hoje. Vamos ler uma carta de Paulo. Filipenses, no capítulo 4, palavra bastante conhecida, mas que eu quero ler uma parte dela, pelo menos do verso 4 ao verso 9, no capítulo 4 da carta de Paulo à igreja de Filipos. Quem achou, diga amém. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade, ou seja, o vosso equilíbrio, a vossa moderação, notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma. Antes, os vossos pedidos, as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com adoração, com graças, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso façam, e o Deus de paz será convosco. Amém? Você veja que tem uma porção de condicionais aqui, embora não se use o ser, né? Mas tudo está condicionado aqui. Assente-se nesse mesmo espírito. Graças a Deus pelo frio também, né? Detesto o frio, mas fazer o quê? Moro em Curitiba, tenho que aprender a conviver com isso. O pior é que não aprendo, né? Mas tudo bem. Eu tenho insistido nesses últimos tempos com vocês, por isso tenho falado tanto de Salmos, né? Porque eu tenho meus métodos para pregar. Mensagem para mim nasce assim do nada. Ontem mesmo eu estava no café conversando com 2 amigos. Fui no balcão, peguei um pedacinho de papel, uma caneta, e eu disse: gente, o que vocês estão falando aqui me deu uma mensagem maravilhosa. Os 2 nem crentes são, né? Me deu uma mensagem maravilhosa. Já anotei para desenvolver. Essa semana pregamos terça-feira sobre casamento. Vinha eu pela rua e de repente vi aquele casalzinho, como falei aqui na terça-feira. Quem esteve aqui terça-feira à noite? Tem bastante gente, né? Vi aquele casalzinho que um amigo meu que estava no culto fotografou, e no dia seguinte já me mandou a fotografia do casalzinho de japonês, né? Bem alquebrados e tudo mais, que eu acabei falando tudo aquilo que falei sobre casamento, não é isso? E ultimamente tenho falado muito sobre angústia, sobre depressão, sobre ansiedade, porque nós estamos vivendo um tempo brabo, como se diz, no que diz respeito a esses sentimentos, provocados por uma série de coisas, afinal de contas, mas que é o que me traz preocupação com relação à igreja. E amigos meus, a pessoas conhecidas que vêm conversar com a gente, ou que simplesmente a gente bate um papo e você começa a conversar e você percebe claramente o grau de depressão de muitos. Crianças depressivas, não tem cabimento isso. Jovens ainda, 20 e poucos anos que a gente atende, né? Então, se a preocupação com a igreja que me dá um ibope, vamos assim dizer, do que está pegando, como a rapaziada diz, né? Então a gente tem que procurar trabalhar em cima de certos assuntos, porque
Uma coisa eu aprendi desde cedo na minha vida. Eu aceitei Jesus em 1970. Portanto, já vai para quase 50 anos de estrada com Jesus, né? E há 40 anos em tempo integral no ministério. Alguma coisinha a gente já aprendeu. Mas a que eu mais aprendi é que em todos os momentos da minha vida, a Bíblia tem sido sempre a minha resposta. Jesus tem sido a resposta para tudo na minha vida. Quando eu digo tudo, eu quero dizer tudo. Não é isso? E Jesus também é a resposta para a ansiedade. Jesus é a resposta para a depressão, embora no caso da depressão eu já procuro ser mais lógico, né? Sempre encaminho pessoas para tratamento, porque afinal de contas, embora a pessoa sinta que está morrendo, embora a pessoa sinta que está ficando louca, embora a pessoa pense que está endemoniada, não tem nada disso. É aquele princípio que eu sempre passo para vocês. O carro acabou a gasolina, vai no posto botar gasolina. Não invente, não tem mais o que fazer. E o corpo, como é uma máquina, acabou a gasolina, aí entra essa fase, essas fases brutais, né? E aí, até por um verdadeiro milagre, algumas coisas acontecem através da oração, mas a coisa lógica tem que ser feita. Afinal, nós cometemos um pecado muito grande, que depois nós não queremos pagar o preço dele. Não é o pecado contra Deus. Quando eu bebo, quando eu fumo, quando eu me drogo, eu não estou pecando contra Deus. Eu estou pecando contra mim. Eu estou pecando contra isto aqui, contra o meu corpo, que Deus me deu de presente para eu administrar. Então eu não administro e eu me ferro. É lógico. É o caso do carro, voltando lá. Eu não boto gasolina, ele me deixa na estrada. É simples, não é isso? Então a gente precisa, em alguns casos, botar gasolina, e em grandes casos, na maioria absoluta dos casos, nós precisamos de Jesus mesmo. Nós somos, eu me incluo nisso, muito superficiais na nossa fé. Pode acreditar que é verdade. É grito, é isso, é aquilo. Isso aí não é demonstração de fé. Isso é o emocional no meio da fé, das coisas espirituais. Nada errado, não sou nada contra. Mas isso não significa, porque eu tenho visto tanta gente ao longo da minha vida, que meu Deus do céu, parece uma santa, parece um santo, mas na hora do vamos ver, é o primeiro que desaba, porque não tem profundidade na sua fé. É cedro, né? Quando vim para Campo Comprido, aprendi essa lição em 1983, ali perto da igreja católica. Meu vizinho estacionou o carro dele debaixo de um cedro, mas ponha cedro nisso, né? Bonito, grande e tudo mais. Quando ele saiu da missa, o carro dele estava amarrotadinho, passou um pé de vento em Campo Comprido e derrubou aquele cedro enorme. E aí você vai ver o cedro caído, não tem raiz. Uma árvore daquele tamanho, aparentemente poderosa, frondosa, incrivelmente bonita, cheirosa, inclusive, não é isso? Não tinha profundidade nenhuma, umas raizinhas michuruca, qualquer ventinho, pum, bateu, caiu. O que a gente precisa é como carvalho, que a Bíblia fala, principalmente lá em Jeremias, não é isso? Nós precisamos ter raízes profundas. E de preferência, estarmos plantados junto a ribeiros de águas. Porque mesmo quando vier o tempo de deserto, de seca, de crise como nós estamos vivendo nesse país, já há 500 anos, né? As nossas raízes são tão profundas que vão buscar a umidade necessária, a água necessária, lá embaixo no leito do rio. E se vier o vento, não vai nos derrubar em hipótese nenhuma, né? Mas Jesus disse claramente no Sermão do Monte, e Paulo repete com outras palavras, que nós não devemos andar ansiosos, inquietos, nervosos, andando para lá e para cá como cachorro correndo atrás do rabo. E ele diz aqui, por coisa nenhuma. Por quê por coisa nenhuma? Porque nós somos diferentes do mundo, nós temos o que o mundo não tem. Nós temos Deus habitando em nós através do Espírito Santo. Ou não temos?
Por isso ele diz, não esteja, Rogério, inquieto, não esteja desassossegado, não esteja ansioso, não esteja nervoso por coisa nenhuma. Antes, tudo o que você precisa, coloque diante de Deus, que a seu tempo saberá te responder. Então, gente, vamos fugir da ansiedade. Não vamos dar lugar à ansiedade no nosso coração, na nossa mente. Porque a ansiedade é um dos processos, está mais ou menos no meio do processo da depressão. Começa com o estresse, a gente achando que é super-homem, Mulher Maravilha, que pode viver a vida inteira sem tirar um tempo de férias, que não precisa se tratar, que não precisa de uma vitamina, que não precisa... eu sou bem bom, eu sou bacana, não quero nem saber de médico. Faz me lembrar a minha mãe. Minha mãe achava que não indo no médico resolvia o problema da doença. Ela não saberia da doença, estava tudo resolvido. Então não ia com medo que o médico dissesse que ela tinha tal coisa. Quando foi tarde. Esse é o problema, né? Não dá para a gente dar uma de avestruz enfiando a cabeça no buraco. A gente tem que entender. Volto ao começo, que nós somos uma máquina. E uma máquina que começa a trabalhar acima do seu limite, o motor vai fundir. É lógico, vai esquentar a tal ponto que não tem jeito. Se não fizer reparos, se não fizer manutenção, gente, nós teríamos uma vida tão melhor se nós tratássemos de nós como nós tratamos do nosso carro. Tem gente que alisa o carro, leva toda semana para fazer revisão, toda hora está passando uma cerinha e tudo mais, e a sua máquina indo para o brejo, né? Tinha que inverter o negócio. Eu particularmente sempre fiz de carro meu escravo, sempre tive carro para trabalho, não fico alisando. Se lavar, lavou, não é relaxo não, é simplesmente não sou fissurado, nunca fui, né? Mas me cuido, me cuido. Como eu disse, me amo. Até porque o carro eu posso deixar na garagem. Eu não dá. Eu estou aqui dentro, é o contrário. Esse corpo é a minha garagem. Então eu tenho que tratar bem da garagem. Por outro lado, afinal de contas, não é isso? E esse processo de estrangulamento emocional, vamos assim dizer, começa assim. Começa na hiperatividade, no relaxo conosco mesmo, que vai provocar o estresse, que vai levar à ansiedade. Aí chega a ansiedade, a gente fala pelos cotovelos, não deixa ninguém falar, não tem diálogo, é monólogo, mesmo que tenha gente junto, né? A gente não dorme, a gente dorme pouco, é aquela loucura. Aí vira depressão, aí vira síndrome do pânico, e aí asilo ou cemitério, se não tratado. Então, gente, Jesus já falou disso com tanta propriedade. Por que vocês estão tão inquietos? Por que vocês estão tão desassossegados? Paulo vem e diz, não fiquem ansiosos por coisíssima nenhuma, mas torne diante de Deus conhecidas todas as suas lutas, suas dificuldades, suas dúvidas. E ele fala, não é? Pela oração, pelas súplicas, e sempre dizendo com adoração, com ações de graças, não é? Uma coisa é certa, ansiedade está aí, para quem quiser ver. A gente fala com gente todo santo dia. Hoje, como eu costumo dizer, a gente não expulsa mais demônio, hoje a gente só trata com depressivo. Era mais fácil com o demônio, dar 2 gritos, acabou o problema, né? Então a ansiedade, gente, é sem dúvida considerada a maior doença do século. E ela está agraçando, né? Ela está se espalhando, ela está contaminando, ela está destruindo casamentos, ela está destruindo famílias, ela está levando gente para o asilo, ela está levando gente para a sepultura. E essa maldita doença é vista por alguns estudiosos como a mãe das neuroses. E isso
fazendo como um pano de fundo a vida humana nesses últimos 6.000 anos, que é o que nós temos de vida humana. O resto é conversa de ciência que não tem nada. E talvez, por outro lado, seja a doença mais democrática da nossa geração, né? Ela atinge crianças, ela atinge jovens, ela atinge velhos, ela está presente na vida de doutores, de cientistas, de políticos, de analfabetos, de letrados, de pobres, de ricos. Ela, como a águia, né? Que essa semana ainda vi um documentário sobre isso, né? Que vem e crau no peixe, né? Ela mata o peixe na hora, porque crava aquelas unhas profundas, né? Então a ansiedade é assim, mais ou menos como essa águia, né? Ela enfia suas garras em ateus, em atoas, em religiosos, em pastores, em padres e até no Papa. Ela enfia as garras nas pessoas, né? E se você não sabe, a palavra ansiedade no grego tem o significado de estrangulamento. Esse é o sentido lato da palavra ansiedade. Estrangulamento, ou seja, apertar o pescoço, tirar o oxigênio, sufocar, rouba nossas forças, faz com que os olhos fiquem vidrados, embaçados, e tira de nós, inclusive, uma coisa que, quando é tirada da pessoa, não sabe mais por que viver, não tem mais razão de viver: a perspectiva de futuro, os sonhos para o dia de amanhã, o construir alguma coisa ao longo da sua vida, né? E a pressão da vida moderna, essa tal de globalização que veio para arrebentar, né? Porque o que acontece lá na China, nós estamos sabendo imediatamente aqui. O que acontece no Japão, nós estamos sabendo o que acontece aqui imediatamente. Tudo quanto é porcaria, notícia ruim, cai no nosso colo instantaneamente, e do mundo inteiro, todo dia, todo instante, todo segundo. Tem rádio como as que eu escuto, né? Que é notícia 24 horas por dia, e não tem notícia boa, porque notícia boa não vende. As revistas, jornais que a gente lê, só tem tragédia, porque se inventarem a cura do câncer, ninguém dá bola. Mas se morrer não sei quem famoso de câncer, todo mundo fica, ai coitadinho, já se deprime por causa daquele artista, daquele jogador, ou qualquer coisa parecida assim, né? Outra coisa que provoca demais esse tipo de coisa é a falta de comunicação no lar. Porque se a televisão já era um inferno para dissociar a família, agora com o smartphone, com internet, acabou. Acabou. Acabou, vocês têm visto isso. Você entra em alguns lares, restaurante então nem se fala. Tem 5 pessoas, um casal e 3 filhos. Ninguém fala com ninguém, porque os 5 estão com a cabeça baixada, futucando o celular. Acabou a comunicação. Está todo mundo solitário no meio da multidão. Está todo mundo sozinho dentro de uma grande família, infelizmente, não é? Sozinho, cercado de gente. Ou seja, as pessoas estão se isolando. A pior geração estamos fazendo agora. Uma geração de depressivos, de isolados, de crianças fechadas em si mesmas, que não sabem conversar, porque elas só sabem falar através do Zap Zap. Elas não sabem falar, não sabem dialogar. Estamos criando uma geração que vai arrebentar com o mundo daqui para frente. Pode acreditar, não estou sendo fatalista, nem bidu, adivinhando. Mas é lógico, é só ver o que está acontecendo com essa criançada. Estão tudo depressivo. Estão tudo depressivo. Porque estão introjetando só porcaria do mundo inteiro. E bota porcaria nisso, né? Coisa que nós nem sabemos que eles estão fazendo, né? Agora, o pior de tudo mesmo é a ausência da comunhão com Deus. O homem acha que ele se basta. Não se basta, ele não é ninguém sem Deus. A criatura não é nada sem o Criador. O filho, a filha, não é nada sem o pai.
nesse caso, não é isso? E a ausência da comunhão com Deus, infelizmente, não é só no mundo, dentro da igreja também. Estão no templo, mas longe de estar em Cristo, como a gente diz isso. Pessoas que só frequentam templos em busca de uma anestesia espiritual para aguentar mais uma semana, porque durante a semana não fazem nada com relação à sua relação com Deus. Seu momento de relação com Deus é quando está na igreja. E quando o culto é curto como esse nosso da manhã, então a relação é mais curta ainda, não é? Mais ínfima ainda, infelizmente. E tudo isso, gente, acredite, tudo isto somado ou separado, ou só algumas partes, tudo isso abre a porta para a ansiedade. Então nós precisamos de gente, nós precisamos de Deus, nós precisamos de relacionamentos, nós precisamos ler mais Bíblia e menos jornal, essa é para mim. Nós precisamos ler mais a palavra de Deus do que a Veja Isto É, essa também é para mim. Eu preciso mais saber das coisas boas do que das coisas ruins, porque as coisas boas vão me fazer bem, as coisas ruins vão me destruir e eu não vou poder fazer nada por elas. E se abrir a boca ainda sou criticado, quando desço o sarrafo nesse governo maldito que tivemos até agora, e temos na verdade, porque é tudo farinha do mesmo saco. Aí falam que o pastor Rogério é isso e aquilo. Não, eu sou um cara indignado com essa roubalheira toda aí, com essa comunização do Brasil, esse aparelhamento do Estado. Está vendo? A gente já vai se exaltando. Para quê? Não é melhor falar de Jesus? Que Jesus salva, cura, batiza e voltará? Não é muito mais tranquilo? Não entra nessa, né? Porque tem muita gente asfixiada pela ansiedade, vivem atormentadas, vivem sem paz, não tem descanso na sua alma, não tem sossego. O seu santo de devoção é São Rivotril, São Lexotan, e para os mais pobres, Santa Maracujina, né? Então é complicado, né? Mas Jesus nos ensina a lidar corretamente com a ansiedade ao nos convidar. Sabe para quê? É por isso que eu gosto tanto do mato. Por isso que eu estou fugindo para o mato. E às vezes de preferência sozinho, que assim eu posso olhar para a natureza e meditar, e pensar, e olhar e ver a grandeza de Deus numa borboleta, por exemplo. Ver a grandeza de Deus num ninho de passarinho, com uns 2 ou 3 com a boquinha fechada para cima. Isso quando não é ninho de chupim, porque daí é diferente. Que eu sou invocado, né? Quando você vai para o meio das capoeiras, você sente o cheiro de alguma planta, alguma flor, um jasmim dos poetas. Tem uma arvorezinha de jasmim dos poetas no teu quintal. Aquilo cheira, perfume o ano todo. Aquilo ali é o perfume de Jesus. Você olha para um animal, para um bezerro nascendo. Você olha para um passarinho cantando, para as cores das asas de uma saíra, por exemplo. Se você não puder ver Deus nisso, você está ferrado. Você não tem relação nenhuma com Deus. Você não tem comunhão nenhuma com Deus. Porque são nessas pequenas, grandes, imensas, absurdas coisas que nós vemos realmente Deus. E foi o que Jesus disse. A cura, a solução para vencer a ansiedade, a depressão, o estresse. Ele diz que nós devemos olhar para quê? Para onde? Para as aves do céu. Para onde? Para os lírios do campo. Olha o que Jesus diz, olha o que Ele ensina para vencer a depressão. Quer ter sossego, Rogério? Olha para o sossego. Quer ver beleza? Olha para a beleza. São coisas que parecem aparentemente até certo ponto tão ridículas, né? Mas é isso que Ele fala.
Porque passarinho não semeia. Quer dizer, até semeia de uma forma meio estranha, mas semeia, né? Como vocês sabem, né? Mas não colhe, não ajunta em celeiro. Mas Deus alimenta os passarinhos. Os lírios do campo têm uma beleza assim, realmente maravilhosa, extraordinária. Se vestem de uma forma que as modelos aí no mundo não conseguem se vestir. Elas chegam a uns ridículos, como eu vi algumas ontem, que aquilo não é vestir, é desvestir, né? Mas ele fala do lírio do campo, que apesar de não trabalhar, nem fazer nenhum pano, não tecer nenhum pano, ele diz, contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo. E o que o lírio do campo fez? Nada. Apenas tem se portado como um lírio. Então, gente, oh meu Deus, esse relógio não gosta de mim. Paulo, o apóstolo, diz que não devemos ficar ansiosos por nada, por coisa nenhuma, por mais trágico, por mais difícil, mais dolorido, mais frustrante. Ele diz, Rogério, não fique ansioso por coisa nenhuma, antes devemos apresentar a Deus em oração as nossas necessidades. Em outras palavras, pôr para fora, como na análise, como na psicologia, pôr para fora, apresentar a Deus em oração as suas necessidades, é o que nós lemos aqui. O apóstolo Pedro, por outro lado, na primeira carta que ele escreve lá no capítulo 5, ele diz que devemos lançar sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, só vai dar para começar, por causa de tudo que eu já falei, né? Mas eu quero apresentar 3 aspectos importantes sobre a ansiedade, para poder falar sobre 3 outros aspectos para a cura da ansiedade. Primeiro, Jesus falou sobre os malefícios da ansiedade no Sermão do Monte. E a gente, dentro disso, a gente vê um diagnóstico, vamos assim dizer, da ansiedade, né? A gente faz um diagnóstico para poder ter uma cura. Primeiro a gente entende, pelas palavras de Jesus, que a ansiedade é inútil. Não vai acrescentar nada à sua vida, a não ser coisa ruim. Mas para bem, para a solução, a ansiedade não vai te ajudar, não vai te ajudar em nada. Muito pelo contrário, apenas vai drenar, vai sugar todas as suas forças. Segundo ponto, a ansiedade é prejudicial. Literalmente prejudicial. É sentir dor antes de distrair o dente. Esses dias eu vi alguma coisa, não sei se foi na televisão, se foi na internet, onde é que foi. O sujeito que foi marmanjo foi tomar injeção num posto de saúde. Meu Deus, que escândalo. A mulher chegava perto dele e saía gritando, ai, 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 ai. A mulher nem passou álcool no infeliz. E aí ele já estava gritando, apavorado. Quem tem medo de injeção aí? Ninguém vai confessar, né? Tá. Eu confesso que eu não ligo para nada. Essas coisas aí. E se doer, eu só vou saber depois que doeu. Mas antes eu não vou sentir dor. Não sou burro, né? Tem gente que morre antes da morte chegar. É a presunção do sofrimento, ou qualquer coisa parecida assim, né? E ela é realmente muito prejudicial, a ansiedade, porque ela nos faz sofrer por antecipação. Eu não vejo ninguém aqui com cara de peru que morre na véspera, né? Então para quê? Gente que tem que ir no dentista. Meu Deus, vou te contar um segredo se você tem medo de dentista. Faz o seguinte, vai direto, não marca antes. Porque se você marcar e o doutor disser, tá bom então, Rogério, hoje é segunda-feira, sexta-feira eu te atendo. Então eu vou sofrer segunda, terça, quarta, quinta. Sofrer por antecipação, né? Aí chega lá, não dói nada.
né? Aí chega lá, não dói nada. Esses dias eu já fiz 2 infiltrações no ombro. Infiltração é uma agulha desse tamanho. Mas garanto para vocês, não dói nada. Esses dias eu falei para o Rodrigo, se eu não me engano, e até para a Paula, que tinha que fazer uma infiltração no cotovelo. Gente, o doutor lá, Hayashi, marcou para fazer isso aí. Eles passaram 2, 3 dias sofrendo uma brutalidade antes de fazer. Aí chegou lá no Hayashi, que é um baita de um médico nessa área, né? O Rodrigo me contando, pois é, pai. Aí eu cheguei lá, ele passou o negócio, não sei o que, ficou conversando comigo e tal. E de repente eu perguntei para ele, doutor, não vai fazer isso assim? Já fiz. Não doeu nada. Não doeu nada, é só a agulha que tem tamanho. Não é isso? Mas não doeu nada. Então, não fica sofrendo por antecipação, tá? Porque a ansiedade é prejudicial. A ansiedade é sinal, por outro lado, no nosso caso aqui, diante das lutas da vida, a ansiedade, sem dúvida nenhuma, é um sinal de incredulidade. E incredulidade é sinônimo de desconfiar de Deus. Eu disse desconfiar de Deus e das suas promessas, né? Jesus disse que os gentios, né, que não conhecem a Deus, é que se preocupam com o que deve comer, com o que deve beber, com o que deve vestir. Mas nós, filhos de Deus, devemos fazer o quê? Em primeiríssimo lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí o que acontece? As demais coisas naturalmente são acrescentadas. Eu disse naturalmente são acrescentadas. Amém, gente? Pulando tudo que eu queria dizer, para pelo menos deixar uma palavra com começo, meio e fim, né? Vamos falar do remédio para a ansiedade, então, né? Vamos falar da solução para a ansiedade. Paulo diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Tá, aparentemente é fácil. Mas, e aí é que entra o conhecimento da palavra. Se você olhar, como eu já citei Pedro, quem foi Paulo? Quem foi Pedro? Pelo que eles passaram, e com autoridade eles escreverem isso, é porque o assunto é muito sério. Porque o que eles passaram, nós desconhecemos completamente o que eles sofreram por sua fé. A maneira como morreram, martirizados, Pedro de cabeça para baixo, crucificado. Paulo, quantas vezes chicoteado, preso, injustiçado, enfrentando traição, ingratidão e tudo mais. E no entanto, ele vem e diz assim: Rogério, não fica ansioso por coisa nenhuma. Por quê? Porque ele nunca ficou. Ele enfrentou tudo aquilo e venceu tudo aquilo em nome de Jesus, né? Então ele diz, não fica ansioso por nada. Fica tranquilo, sossega, fica frio, né? Em seguida, ele diz assim, eu tenho, Rogério, 3 remédios para você, infalíveis, para a cura do teu desassossego, para a cura da tua ansiedade, para a cura da tua deprê, para a cura do teu estresse. Primeiro, é o que ele diz, ore corretamente. Ele disse, ore, abra a boca, fala com Deus, põe para fora. A gente fica ansioso porque não para suficientemente para pensar e meditar na grandeza do nosso Deus. Gente, olha para o céu. Olha para o céu. É pena que em Curitiba, né, tem umas estrelinhas muito minguadas, né? Mas você vai para o Mato Grosso, por exemplo, você olha para o céu, pelo amor de Deus, o que é aquilo? A quantidade de estrelas. Aí você fica olhando para aquilo, e aí você tem que pensar que acima daquilo tem o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. E Deus não está nem no primeiro, nem no segundo, nem no outro. Deus está acima de todos eles. E a grandeza dele é tão grande que está escrito, ele tem que se inclinar sobre tudo isso para olhar esse mundico aqui. E nesse mundico, ele enxerga você como se você fosse único. A grandeza do nosso Deus é ilimitada, não cabe na nossa cabeça.
roda na internet 2 filmezinhos que começa, se eu não me engano, um deles começa numa moça deitada na praia e vai indo embora. Vai indo para o infinito e depois volta. Aquilo ali é um vislumbre da grandeza do nosso Deus, cuja mão se move, seu braço forte se move em nosso favor, quando nós entregamos nossos medos, quando nós entregamos nossas necessidades por meio da oração, por meio da súplica, por meio da adoração diante dele. A palavra oração, no texto que nós lemos, né, tem essa conotação de adoração. Adorar a Deus em qualquer tempo é muito mais poderoso do que orar a Deus, do que pedir, do que clamar. A adoração tem esse poder. O louvor liberta. A adoração faz com que os céus se movimentem em nosso favor. Só que nós temos que entender o seguinte: isso é uma coisa que nós temos que trabalhar dentro de nós, que é muito difícil, porque nós somos extremamente egoístas. Nós temos que aprender a adorar a Deus pelo que Ele é, não interesseiramente pelo que Ele dá. O que Ele dá a gente agradece, mas a gente adora pelo que Ele é, pela sua bondade, a sua grandeza, a sua fidelidade, a sua misericórdia, a sua longanimidade, o seu amor. Infelizmente, a fraqueza da igreja nos dias de hoje, sinceramente, resulta do fato da igreja, que somos nós, não meditar com profundidade na grandeza do nosso Deus. Nós não paramos para pensar nisso. Fala sério. Você já parou para pensar, para meditar, sozinho, quieto, olhando para o céu, olhando para a borboleta, olhando para a minhoca, olhando para qualquer coisa, para a terra, qualquer para o fogo? Esses dias, lá no sítio, eles juntaram aquele monte de sapé, aquela coisa arada toda que esses ventos derrubam e tudo mais, aquelas labaredas de fogo assim, impressionantes, que subiam. Eu até comentei: ô gente, vamos me torrar o pinheirinho aí, do lado aí, né? Você vê Deus naquele poder. Sabe por quê? Porque o fogo não tem explicação. O fogo não tem explicação. A explicação para o fogo é uma só: a grandeza de Deus. Você olha para o mar. Rapaz, quantas vezes eu fiquei tão bravo, eu escrevia para um jornal nosso aqui, né? E eu sentado, não me lembro que praia era, sentado eu olhando, tinha uma entrada de pedras no mar, né? E eu sentado olhando para aquilo, via que a água vinha, batia nas pedras e voltava. Aí eu escrevi um artigo chamado Fluxo e Refluxo, né? Que alguém teve a coragem, a audácia de me perguntar de onde que eu copiei. Deu vontade de, né? Mas você vê na imensidão do mar, que a Bíblia diz que só Deus tem o poder de dominá-lo. Um dos salmos diz isso, não é isso? Você vê o dedo de Deus. Mas você vê, sabe aonde mais o dedo de Deus? É que esse mundico que nós vivemos, chamado planeta Terra, é um trubisco redondo suspenso no ar. E 3/4 desse planeta é água. E nós estamos, essa bola está no ar e não derrama uma gota. Não é possível que você não pense uma vez na vida nisso, e ao pensar nisso, você veja a grandeza do teu Deus. Olha, se esse Deus é capaz de todas essas coisas, sopra o vento e dá tudo que acontece, faz chover, e dessa mistura de chuva com terra, com sol, nasce todo o alimento que o homem precisa. Meu Deus, não é possível que não se enxergue a grandeza do nosso Deus disso, né? Quando compreendemos que o nosso Deus está no trono e nada escapa ao seu controle, é nessa hora que a gente aquieta a alma. O que eu sou nesse universo? Não sei quantificar o que eu sou. Não dá para chamar de grão de areia no universo. Eu sou muito menos do que isso. Eu sou, não tenho nem noção. Mas
Eu sou menos que um átomo no mundo. E no entanto, Deus está olhando para mim nesse instante. Meu filho, tenho prazer nele. Cerco ele de cuidados. Não deixe que o outro que destrói tudo o destrua. Porque ele tem a minha marca de propriedade exclusiva. Menina dos meus olhos. Tem o nome dele escrito na palma das minhas mãos. Então por que eu vou me preocupar com o dia de amanhã? Por que eu vou me preocupar com alguém que quer me destruir? Como se pudesse. Enquanto eu estiver em Cristo, eu sou indestrutível. Só eu, né? Hã? Então primeiro, para cura, ore corretamente. Abra o seu coração, não invente palavras, não recite poesia, não filosofe. Oração é um predicado preparado somente para os filhos de Deus, para quem tem comunhão com Ele. O resto reza, nós oramos. E orar é botar a alma para fora, a boca falar daquilo que o coração está cheio. E se num primeiro momento está cheio de necessidade, está cheio de dores, de frustrações, põe para fora. Não mascare a coisa. Se for preciso, diga: Senhor, estou bravo com o Senhor. Ele vai rir de você, é claro. E vai levar você a fazer você rir também da tua declaração, como já aconteceu comigo. Mas do que eu posso reclamar? Olhando para esse mundão aí, a situação de perdição que está o mundo inteiro, infelizmente. Então vamos pensar corretamente, que é a segunda solução. A primeira é orar corretamente, a segunda é pensar corretamente, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pensa em coisa boa. Pensa em coisas retas. A ansiedade é fruto de um pensamento errado. Por isso, gente, devemos disciplinar a nossa mente para pensar naquilo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, de boa fama, como está escrito aqui. Quando a nossa mente é regida, comandada, né, pelos princípios da palavra de Deus, não pode haver espaço para ansiedade. Ontem ainda eu estava procurando alguma coisa em algumas revistas evangélicas minhas lá, e achei num jornal evangélico e numa revista evangélica, assim, num instante, eu achei as últimas declarações do Russell Shedd, que morreu agora esse ano, em dezembro, aos 87 anos, de um câncer. E ele foi o maior expositor bíblico dos tempos modernos. É um homem realmente de Deus. No final da vida dele, quase 90 anos, ele diz: gente, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Não vou morrer no hospital. Vou morrer na minha casa, com a minha família. E assim morreu. E ainda fez mais uma coisa. Alguns de vocês talvez tenham visto também na internet, né? Gravou um videozinho se despedindo. E tudo o que ele diz na sua despedida, as suas últimas palavras, entregando a sua alma a Deus junto à sua família, é que ele diz: olha, eu só tenho um sentimento de gratidão. Não tenho nada a reclamar, louvar a Deus, agradecer a Deus, né, nesse momento. E é interessante esse momento que eu estou vivendo, porque eu estou me sentindo desmamando do mundo e voltando para minha casa. Sem estresse. Morreu na hora certa, na hora que Deus disse: então agora vem. Mas não morreu antes. Ou seja, não ficou ansioso. Por quê? Porque tinha Deus e a sua palavra guardada, realmente fixada no seu coração. Por isso eu repito, quando a nossa mente é regida, direcionada, comandada pelos princípios da palavra de Deus, não tem lugar para ansiedade, não tem lugar para revolta.
Não tem lugar para, oh, o Senhor me esqueceu, só eu que me lasco e o resto do mundo está no bem bom. Aí nós entramos naquela do Asaf, né? Do Salmo 73, quando a gente olha para essa corja de Brasília. Olha, estão vivendo no bem bom. Bem bom? Bem bom? Essa corja não dorme. Eles sonham com algema, eles sonham com grade. Eles não comem direito, estão tudo, como diz o gaúcho, esgualepados. Aliás, merecidamente. Espero que fiquem mais ainda. Mas não tem recompensa na coisa ruim. Tem recompensa em tudo isso que nós lemos, em pensar em tudo que é honesto, verdadeiro, justo, puro, amável, que é de boa fama. Nisso tem uma recompensa maior, o sossego da alma. O dormir em cima de uma pedra e ter um tijolo de travesseiro e ter que ir te acordar de manhã, senão você dorme até meio-dia. Porque é o caso de Pedro. 16 soldados, cadeia, grades, sentença de morte sobre a cabeça. E o que ele fazia? Dormia. Na cama? No chão. Chão de terra? Não, chão de pedra. Enquanto isso, os inimigos não dormiam. Por que ele dormia? Porque ele estava no melhor lugar do mundo, no centro da vontade de Deus, que é o teu lugar, é o meu lugar, é o lugar onde não tem ansiedade. O centro da vontade de Deus, né? Só que quando a gente desvia os olhos de Deus e fixamos nos problemas, nós somos assaltados sempre pelo medo, pela dúvida, pela ansiedade. Não tira os olhos de Jesus. Voltando para o Pedro. Ele estava andando sobre as águas. Nós estamos andando sobre as águas desse mundo de trevas e tempestades, de marola, marolinha e marolona. Nós estamos andando sobre essas ondas, gente. Você tem que entender isso. E a partir do momento que tirarmos os olhos de Jesus, uma coisa vai acontecer. E aconteceu com Pedro. Nós vamos afundar. Mas, se pedirmos socorro, Ele estende a mão e nos traz para dentro do barco novamente. Amém? E finalmente, terceiro ponto. Primeiro, orar corretamente. Segundo, pensar corretamente. Mas só pensar também não resolve. Temos que então agir corretamente. Paulo diz: o que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai. E então o Deus de paz será convosco. Não foi isso que nós lemos? Quando assim agirmos, o Deus de paz será conosco. Em outras palavras, não basta orar, não basta pensar corretamente, é preciso também agir corretamente. Não basta simplesmente informação, é preciso transformação. A verdade que nos transforma, no entanto, não é a que sabemos, é a que praticamos. Nós não podemos, nós não somos o povo da teoria. A nossa fé não é estática, ela é dinâmica, ela é ativa. Não é a que fica parada só para receber como o chupim no ninho. Não, nós temos que ir à luta. Rogério, vai que eu estou contigo. Passa pela água que eu não te deixo afundar. Passa pelo rio que você não vai ser arrastado, porque eu não deixo. Pode entrar no fogo que eu entro contigo e não vou deixar você se queimar. Ou seja, não somos o que falamos, somos o que fazemos. Amém? Amém, gente? Então, gente, para curar a ansiedade, quando oramos, pensamos e agimos tudo de maneira correta, então nasce a cura completa para a ansiedade. A cura está em nós. O modo de agirmos, de pensarmos, de falarmos, de orarmos, não é? A paz de Deus, que como está escrito, excede todo o entendimento humano, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, é o que está escrito, não é isso? Então, gente, essa paz, quando a recebemos, ela torna-se uma verdadeira muralha
uma muralha que impede ansiedades, depressões, angústias, tristezas de baterem em nós, na nossa alma. É uma muralha que se levanta. E essa paz de Deus, por outro lado, temos que entender, não é ausência de problemas. É por isso que ela excede todo entendimento. Como ter paz tendo problema? Mas a paz de Deus excede o entendimento, porque nós temos problemas, mas não perdemos a paz. Porque nós temos confiança que Ele é poderoso o suficiente para nos dar a vitória, para nos dar